Olá, o programa Código de Honra começa agora. O programa é uma iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. E hoje estaremos conversando um pouco com o juiz Mário Sérgio Leite. Como vai o senhor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar no programa, bela iniciativa do IASP, uma parceria do Tribunal de Justiça. É uma honra estar aqui. Bom, o juiz Mário Sérgio Leite, ele é juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e também juiz titular da primeira vara criminal de São Paulo também, certo? Isso mesmo, eu sou assessor da presidência do Tribunal de Justiça, na área de patrimônio e contratos, enfim, para que as pessoas possam ouvir, especialmente aqueles ligados à área jurídica, o Tribunal de Justiça é um órgão administrativo, né? E ele, como tanto, exerce a gerência, vamos chamar assim, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, envolvendo contratos, o patrimônio, questões outras ligadas a pessoal. E eu sou um dos juízes que compõem, vamos dizer assim, esse time de assessores do presidente, que as decisões finais são dele, mas ele não consegue dar conta de uma máquina tão grande sozinho. Então ele convoca esse juiz, eu sou um juiz convocado, então estou afastado da jurisdição, ou seja, eu não julgo o processo nesse tempo, e sou de um cargo de confiança dele, vamos chamar assim, afastado da minha vara, que é a primeira vara da capital criminal. O senhor foi também juiz assessor da Corregedoria, antes de ser assessor da presidência. O que é ser um juiz assessor? Quais são as principais funções de um juiz assessor? Bom, a Corregedoria, a função básica da Corregedoria é uma orientação e acompanhamento das atividades jurisdicionais, fiscalização, inclusive. Nós recebemos reclamações, nós tentamos melhorar o atendimento ao público, o atendimento aos advogados, analisarmos questões de atraso e também organizar os serviços através das normas, atualizar essas normas de serviço. Por exemplo, a questão do processo eletrônico, foi todo um projeto desenvolvido ali. Enfim, é um controle e fiscalização e também normas de regulamentação, de regulação dos serviços judiciários dentro do Estado. E quais são os principais desafios na sua atual função, que seria de patrimônio e contratos? Qual é o principal desafio? Bom, o Tribunal de Justiça ele é composto de mais de 700 prédios no estado de São Paulo. E são dezenas e dezenas e dezenas de contratos. Atualizar e manter esse patrimônio adequado é uma tarefa de gigante, É muito difícil, porque o tribunal enfrenta há muitos e muitos anos uma carência muito grande de recursos e a máquina cresceu demais para atender o jurisdicionado. Hoje nós temos milhões e milhões de processos em andamento, houve muita necessidade de expansão também para que a atividade jurisdicional esteja presente no estado inteiro e como está em São Paulo, Mas para isso é preciso um investimento muito grande, é preciso que os fóruns sejam adequados. Então, nós temos muitas demandas de reformas, muitas demandas de manutenção, de ampliação de fóruns, e tudo isso é gerenciado aqui no Tribunal de Justiça. E eu sou um dos juízes que atuam nessa área, vamos chamar assim, desse gerenciamento na área de patrimônio de contratos. São dezenas de licitações diárias, compra de água, convênios com prefeituras, enfim, para a melhoria de todo o sistema, para a expansão das atividades, para a própria manutenção mesmo, Então é uma atividade contínua, assim. Vamos licitar a compra de cadeira, por exemplo, passa pela gente, Tudo isso é um dia a dia, é uma máquina administrativa muito grande o tribunal. É bom que os advogados, os estudantes, enfim, as pessoas saibam, que o tribunal também é uma grande empresa, vamos chamar assim, que precisa ser administrada com muito cuidado, porque são recursos públicos. Nessa área de reformas e de expansão, quais são os projetos atuais do Tribunal de Justiça? Bom, nós estamos desenvolvendo projetos de várias reformas de vários prédios. Nosso objetivo principal, inclusive por dotar de um orçamento próprio, é mantermos o que nós possuímos, Assim, então são dezenas de reformas elétricas para atualização, seja porque hoje nós estamos caminhando aí para o processo
inteiramente digital, então isso exige uma demanda elétrica muito grande. O investimento na área de informática hoje é imenso. Também com esse aumento, né, da temperatura global que a gente sente aqui no estado, existe uma necessidade de fornecimento de equipamentos de ar-condicionado, e tudo isso acaba gerando uma necessidade de adequação elétrica dos prédios. São muitas reformas em andamento e são coisas imperceptíveis, né? Coisa que as pessoas não veem. Também temos muita manutenção em telhado, em pinturas, na área de segurança também estamos evoluindo muito para fazer controles maiores de acesso, enfim, são dezenas de obras. E também existem alguns projetos em andamento de recuperação de prédios e reformas, como os prédios, o prédio que ocupa as varas da infância e da juventude, que é uma prioridade para o tribunal, que está situado na rua Piratininga, é um prédio antigo que precisa muito ser reformado. Nós temos uma obra que foi abandonada a reforma em Jacareí, que nós estamos trabalhando em cima desse projeto, que ficou uma imagem muito ruim, né? Não para o Poder Judiciário, que nós não éramos responsáveis por essa obra, mas ficou um esqueleto lá de obra abandonada, que é uma sensação muito ruim para o Poder Público. Em Atibaia também nós estamos assumindo o ônus de reformar, que foi um prédio construído pela Prefeitura e pela Secretaria de Justiça, um fórum que está interditado há mais de 2 anos. Hoje nós contratamos esse projeto, o tribunal contratou, o tribunal está pagando por isso, para que seja feito um projeto, enfim, completo, para que essa obra possa ser licitada e esse prédio possa ser reformado e que possa ser usado aí pela população, enfim, que é isso o nosso objetivo, né? Tornar nossos prédios melhores para a população em geral, que possa ter um atendimento melhor e mais adequado. E nós sabemos que o Tribunal de Justiça já tem um cronograma de implementação das audiências de custódia pelo estado inteiro. Há uma preocupação com as estruturas físicas para suportar todo esse crescimento? Sim. Aqui na capital nós temos uma grande notícia aí para os advogados e para todos os que participam, né, para todos os operadores de direito, como a gente costuma chamar, e para o público também, inclusive para aqueles que são detidos, né? O espaço da audiência de custódia está sendo totalmente remodelado, criado, era uma área que ficava numa parte abandonada do Fórum Criminal, que é o ministro Mário Guimarães, e a inauguração é para o dia 27, vocês estão convidados, todos os advogados, o pessoal da Crimesp. O tribunal pensou nos advogados, pensou na Defensoria, no Ministério Público, criou um espaço, todos envolvidos vão poder ter um espaço digno para atender aqueles que são presos, né, que são submetidos à audiência, vão ser ampliados os espaços de audiências, para que tenha um atendimento melhor para aquelas pessoas que estão em uma situação delicada do momento de suas vidas, né? E futuramente a gente já está estudando aí possibilidade de, se o CNJ, né, acenar, fazer audiências nesse espaço para audiências de custódia, ou seja, para que os presos não precisem ser transferidos até aqui, estamos pensando nisso, dar um jeito de fazer essas audiências por teleaudiência. Hoje a gente vê também no Brasil uma grande preocupação com o meio ambiente. Isso é uma preocupação também do tribunal, nesse sentido? Sim. Nós, juntamente com a equipe de assessoria de imprensa, pensávamos muito em criar uma campanha, né, de economia, uma campanha que envolvesse o consumo de água de forma mais racional, de luz, de material descartável. E a partir dessa troca de ideia, dessa busca, dessa campanha, nós criamos um selo, né, chamado TJ Sustentável. E isso de um sonho acabou se tornando realidade. Existe um game hoje em andamento, que é uma competição entre todos os prédios do estado de São Paulo, dos fóruns, né, para ver quem economiza mais esses insumos descartáveis, água, luz e até telefone, enfim. A ideia não é apenas a economia de recursos, mas financeiro, quero dizer, mas que as pessoas comecem a pensar mais no meio ambiente. Ao lado disso, o CNJ também regulou essa questão e a gente está evoluindo, né? Criamos um núcleo de sustentabilidade, estamos levando isso para o interior, estamos estudando várias medidas, como coleta seletiva,
Enfim, nossos projetos também, a gente tem pensado em criar alguma coisa de um selo verde para os projetos, que os prédios possam ter captação de água, enfim, questões que realmente tornem o TJ, que é essa máquina tão grande, né, um pouco mais sustentável, vamos chamar assim. E me fale uma coisa, doutor Mário, os advogados frequentam os fóruns no dia a dia, né? E vocês têm esse projeto do TJ Sustentável. Como os advogados poderiam os ajudar? Aí toda iniciativa é válida nessa área, né? Os advogados ocupam, através da OAB, ocupam espaços nos fóruns, podem reduzir o consumo de ar-condicionado, enfim, de luz, apoiarem os juízes diretores nessas medidas, eventualmente patrocinarem alguma medida mais econômica, estimularem nossos servidores e levarem isso para a OAB, né? E levar isso para o IASP, por exemplo, que seja uma campanha conjunta, que a gente possa formar uma parceria, isso seja a ideia do TJ Sustentável também é irradiar para a casa dos servidores, para os advogados, para as pessoas que usam o fórum, essas questões de sustentabilidade. No uso, por exemplo, de um banheiro, que não se desperdice água, que não deixe a torneira ligada há tanto tempo. Pequenas medidas mesmo, de cada um de nós, pensando no todo, né? Me fale um pouco sobre a carreira da magistratura. Nós temos como telespectador muito estudante de direito, muito advogado, estudantes esses de direito que sonham com a carreira da magistratura, né? Me fale um pouco sobre a sua carreira e o que isso agregou na sua vida e na sua missão. Ah, tá. Eu sou juiz há 22 anos, enfim, eu era uma pessoa quando entrei, hoje eu sou outra e a gente está sempre nesse processo de mudança. Eu acho que estimulou muito um aspecto humano. E eu acho que isso que tem que sensibilizar o juiz hoje. Não é o status do cargo, não é o poder. Acho que o candidato que só busca isso, ele não vai ser um bom juiz, assim. Eu acho que o caminho é esse crescimento humano, é poder contribuir com a coletividade, é levar sua gratidão no dia a dia, é ter paciência demais, né? É se expor um pouquinho, abrir o coração para as causas de família, para todas as outras também, para que a magistratura não se torne burocrata. É um grande desafio para nós, né? Para todo o serviço público, nós não nos tornarmos grandes burocratas. Eu acho que essa é a grande missão do juiz, é ser um servidor público mesmo. E concatenar a sua equipe, os funcionários que trabalham com você, os outros juízes, para que possam pensar um pouco nisso, né? Nessa missão assim, de humanidade, enfim. O senhor entende que a carreira da magistratura ela vem para servir? Eu escutei isso de um ex-presidente aqui do próprio Tribunal de Justiça e ele definiu da seguinte forma a magistratura. Fabiana, a nossa função é servir as pessoas. E se você enxerga desta forma, você se sente realizado. Sim, não sei que presidente colocou isso, mas foi uma frase realmente muito tocante, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu brincava que eu sempre, às vezes, queria vontade de me envolver em algum projeto social, e eu já me envolvi em alguns. Enfim, consegui levar a justiça restaurativa para Barueri, para conflitos escolares. Sempre dá para fazer algo mais. E essa frase que ele colocou realmente é inspiradora e fantástica, assim, porque a gente, como juiz, se você tiver essa alma aberta, você sempre consegue ajudar um pouco a pessoa, sabe? Não é pensar, estou fazendo justiça de uma sentença, não, um pouco mais mesmo, uma palavra, tentar buscar uma audiência de família, ou mesmo uma audiência civil, que as pessoas estão em conflito, a harmonização, um pouco de paz, né? Eu acho que a gente tem que ser o condutor dessa cultura de paz, que nós vivemos numa cidade tão grande, uma cidade de tanto concreto e muitas vezes tão violenta. Então é tentar levar um pouco disso, né? O senhor foi juiz em Barueri por 12 anos, né? Me conte um pouco sobre a sua vida como magistrado em Barueri, uma cidade que acaba tendo grandes contrastes, né, de riqueza e pobreza numa cidade só. E quais foram os seus principais desafios lá? O maior desafio foi trabalhar tanto. Porque eu brinco que eu chegava lá às 8h30 da manhã e saía 8 da noite, né? Mas foi extremamente gratificante, porque ao mesmo tempo que foi o lugar mais difícil que até hoje pelo qual eu trabalhei,
foi o que mais me inspirou a vencer metas, a desenvolver projetos ligados à comunidade, a um atendimento melhor. Isso é realmente uma cidade cheia de contrastes, que às vezes você fixava uma pensão de R$70 por mês, de 100, daqui a pouco chegava um casal muito rico, você fixava, sei lá, de 30 mil por mês. É um exemplo, né? Eu não estou sendo aleatório com valores, mas realmente existem famílias riquíssimas e famílias muito pobres. Então, tem toda essa diferença que você tem que tratar todo mundo de forma igual. Então, é um desafio constante, assim. Então, foi uma experiência muito rica ter trabalhado ali. Me trouxe muita experiência também. Eu acumulei as funções durante muitos anos no interior e também em Barueri, como diretor do fórum. Me ensinou um pouco a cuidar dos prédios no dia a dia, ser meio zelador de tudo isso. Como esse salão que você está vendo aqui, cujo restauro acabou esse ano. Então, a gente também ajudou a discutir contrato, a discutir atualização, discutir um pouco de todo desse salão, dessa reforma que foi feita aqui dentro, onde você está presente. E nesses 12 anos de juiz, eu vejo que o senhor foi juiz da vara de família, certo? Como juiz da vara de família, como o senhor vê essas famílias atuais, né? O divórcio, a questão da definição das pensões, os novos filhos. Me passe um pouco a sua impressão de quais são os principais problemas, né, sobre esse tema. Para ver a família hoje, a gente tem que pensar na sociedade como hoje. Aquela visão tradicional de um modelo único não existe mais. Basta estar numa vara de família para a gente ver que tem mãe que é mãe e pai de família, pai que é mãe e pai de família, tem casais homossexuais, tem várias modulações dentro de tudo isso. E a única forma de se lidar com isso hoje é se desmistificando de qualquer preconceito, né? E olhando para as pessoas como seres humanos e tentando entender aquilo e buscando uma solução que seja a mais justa e adequada para o caso. Os conflitos realmente de família é uma coisa muito dura, que foi dura para mim, de ver que as pessoas muitas vezes levam o ódio que tem pelo outro num conflito, fazem com que os filhos sofram isso. Isso realmente é muito frustrante como juiz, e você tenta alertar um pouco as pessoas para isso, para que não coloquem tanto ódio, né? Afinal de contas, cada um tem os seus motivos de busca de felicidade, das suas angústias, das suas frustrações, enfim. E cada um é livre, né, para ficar onde quer, na relação que precise estar ou não. Então, que as pessoas, eu acho, o recado que fica é que, como advogado, enfim, como estagiário, como estudante de direito, para todos nós, né, que a gente não faça de um processo de separação, de divórcio, de guarda, uma batalha. Porque eu acho que quem perde é a gente mesmo. Quem perde é a sociedade, é o juiz, especialmente a criança. E os casos de alienação parental? O senhor chegou a julgar algum caso? Sim, que eu tive acesso a alguns casos. Realmente são tristes, né? Porque, como o nome diz, às vezes, por causa de uma situação de ódio, de raiva extrema, de uma confusão mental muito grande que o pai ou a mãe se investe, ele resolve eliminar a figura paterna ou materna da mente, da criança, enfim, né? Isso é uma coisa muito triste, porque o que ele está fazendo com essa criança vai sentir lá no futuro, né? Eu acho que quem passou por situações de divórcio, de separação, sabe o quanto é delicado esse processo, esse procedimento, né? Eu acho que quanto mais paz você levar para isso, mais palavras de conforto, sim, por isso que a atuação do advogado, de família, do estudante, né, do estagiário, ou mesmo do juiz, do promotor, do defensor público, tem que ser muito balizadas pela tranquilidade, paz, e tentar harmonizar esses conflitos. Eu acho que a gente não está aqui para jogar lenha na fogueira na vida de ninguém. O que o senhor acha da guarda compartilhada, entrando um pouco nas questões de família? Eu acho muito interessante. Foi uma evolução legislativa, mas o casal está muito evoluído para se ter uma guarda compartilhada na prática. Não pode simplesmente estabelecer como regra geral para todo caso. Quando o casal se dá bem, quando a separação foi bem construída, o divórcio, enfim, foi harmonioso, né?
a gente pode pensar numa guarda compartilhada, ou seja, tanto o pai como a mãe têm discernimento do que se trata, têm respeito e sabem lidar como dois adultos toda essa situação, essa dinâmica da vida das crianças, né? Mas se houver um conflito, não houver comunicação entre os pais, realmente fica inviável o estabelecimento de uma guarda compartilhada. Bom, e a gente começou o programa, né, falando que o senhor vai assumir a primeira vara criminal do Fórum da Barra Funda. E o senhor veio de uma vara de família, ficou 12 anos lá e depois exerceu várias funções administrativas aqui no Tribunal, corregedoria, assessor da presidência do Tribunal de Justiça. Qual é o grande desafio que o senhor acha que vai encontrar na vara criminal? Acho que eu estou voltando para casa. Eu fui delegado de polícia, exerci as funções de juiz criminal até 2004, 2005, porque Barueri era uma vara cumulativa. Você era juiz de família e civil, enfim, e juiz criminal também. Lógico, estou um pouquinho afastado no comecinho, né? Vou ter que me atualizar um pouco, estudar as modificações legislativas que houveram, enfim, mas acho que a sementinha está aqui dentro, vai correr tudo bem. Está motivado então? Estou motivado muito. Tá. Uma coisa que a gente gosta sempre de perguntar, até porque esse programa é escutado por muitos estudantes de direito, é a carreira, né? O que você recomenda hoje para um estudante de direito que sonha em se tornar um juiz? Quais são os passos que ele deveria percorrer para se tornar um juiz? Porque a cada dia que passa, acho que o concurso para juiz se torna mais difícil, né? E até por isso acaba se tornando cada vez mais um sonho. Então, como ajudar essas pessoas que estão vindo agora a conquistar esse sonho? Sim, o caminho é longo. Quanto mais cedo você descobrir que você tem essa vocação, a gente espera pessoas vocacionadas, né? E não alguém que só queira prestar um concurso ou passe para promotor, defensor ou juiz, não. A gente quer que a pessoa tenha vamos dizer, essa vocação, para que amanhã depois ele seja contente no que ele faz e possa transmitir essa alegria, essa gratidão para as pessoas que são atendidas. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, a gente sabe que é um concurso que está muito difícil, né? Que a dedicação é muito grande, enfim, é preciso muita coragem, muita raça, muita determinação e empenho, né? São períodos longos de estudo, acreditar que vale a pena. Eu acho que a retribuição humana é muito grande. E isso é o principal fator de estímulo, na minha opinião. É você saber que você está desenvolvendo uma missão. Eu acho que te estimula a crescer muito como ser humano, em vários aspectos da sua vida, assim. Eu sei que eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era hoje. E o senhor recomenda que essa pessoa tenha algum tipo de prática antes de passar num concurso para juiz? Ou seja, que ela exerça um pouco a advocacia ou conheça alguma área do dia a dia das pessoas como advogado? Ou o senhor acha que não tem? Né? Hoje o concurso exige os 3 anos de prática, e isso é muito bom. Porque eu acho que a prática efetiva, eu quero dizer, do advogado ou de alguma outra função pública, vai te dar experiência, né? Porque o juiz acaba assumindo as funções de muito poder no dia a dia, e é bom se ter o que é a posição do outro lado. O que é ser advogado, estar com a barriga no balcão, como se diz, né? O que é saber peticionar, o que é saber esperar, o que é ser cobrado de um cliente, ou exercer outra função pública como delegado, saber do dia a dia, ter experiência de vida mesmo, né? Porque você vai estar lidando muito com conflitos que muitas vezes dá a impressão que o juiz, olha, eu vou ficar sentado na minha mesa fazendo belas sentenças. É muito mais que isso, né? É atender, lidar com a equipe de servidores, é saber exercer gestão desses servidores, saber ser um líder, atender as pessoas com dignidade, com paciência, é saber dialogar, né? Se colocar em posições difíceis, muitas vezes, achar caminhos para os processos. Então, ser desafiado o tempo inteiro. Então, acho que a experiência de vida e profissional, a gente está falando disso, conta muito, muito mesmo. Só depois de um tempo, quando você está lá, que aparece à sua frente um caso determinado, essa experiência vai vir à tona. Assim. Experiência de época que você era estagiário, que você recebeu a missão do seu advogado para ir lá falar com o juiz, esperou no balcão todo o tempo. Sabe, como você vai explicar para os seus funcionários, para ter atenção com todos os estagiários, para ter atenção com os advogados. Ou seja,
você tem que ter passado por algumas coisas, né, para chegar nesse caminho mesmo. Bom, eu agradeço imensamente a sua participação no programa Código de Honra. Em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo, lhe convido para novas entrevistas, pra gente, principalmente quando o senhor assumir a vara criminal, né, para a gente se atualizar sobre esse tema e ver os seus novos desafios. E abro espaço para o senhor fazer alguma consideração. Eu que agradeço essa iniciativa da IASP, que é incrível, né? Está podendo abrir esse canal novo de comunicação com os advogados, com os estagiários e enfim, com o público geral. É uma honra estar aqui, é uma honra ter participado dessas gestões administrativas dentro do Tribunal de Justiça, eu só posso ter gratidão. Sinto falta um pouco desse relacionamento com o advogado no dia a dia. Não vejo a hora também de voltar para a minha vara para poder despachar com o advogado. Eu acho que eu estou com muita saudade desse dia a dia do juiz, assim, que eu sempre, por onde eu passei, deixei grandes amigos advogados. Então, agradeço muito a oportunidade e parabenizo a iniciativa, que é incrível mesmo. Acho que hoje a gente tem que abrir esses novos espaços de comunicação. Nós temos que nos atualizar, né? Levar essas mensagens. É bem legal essa parceria. Todos nós estamos aí mais ou menos dividindo os mesmos caminhos, né? Essa paixão pelo direito que nos guia. Fica aqui uma saudação, um agradecimento para o IASP e para todos os advogados aí. Um grande salve. Isso aí, inspirando e motivando os jovens advogados cada vez mais, com os juízes, advogados já conceituados. Eu lhe agradeço mais uma vez a participação no programa e nós encerramos aqui hoje o programa Código de Honra, programa este do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, e nos vemos na próxima semana.